Fala, torcida do Timão, bora aqui para mais um conteúdo trazendo as últimas para vocês do Corinthians. Corinthians que teve um jogo sofrido contra o Santa Fé, mas conseguiu ainda um empate no fim do jogo contra o Santa Fé pela Libertadores. Corinthians foi heroicamente, não desistiu até o fim do jogo e conseguiu nos acréscimos empatar, né, com o Santa Fé por 1-1. Pessoal, estou trazendo essas informações para vocês aqui do Timão, aqui com troca de passes. Mas antes de iniciar esse conteúdo, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, não se esqueça de comentar, compartilhar esse conteúdo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tá? Vamos falar um pouco sobre o Corinthians. O Corinthians foi a Bogotá, na Colômbia, empatou com o Santa Fé. Um jogo duro para o Corinthians também, a gente já imaginava que seria, né? Um time físico, um time intenso. O Corinthians acho que até fez um bom primeiro tempo, mas caiu demais no segundo, a ponto de... Até brincava na sala, a gente estava assistindo o jogo, eu, Mansur e Ramon, e aí eu falei, ô Mansur, para quem gosta de aposta aqui, o negócio pode ser bom, hein? Quem é que toma o gol primeiro? Porque estava iminente, né? Assim, nos dois jogos, a gente vendo os dois jogos ao mesmo tempo. Quem é que toma o gol primeiro? O Fábio ou o Hugo? Cara, e foram quase juntos. O Fábio tomou primeiro, o Hugo na sequência. E depois empataram juntos também, quase. Praticamente. Os dois nos acréscimos, gol do Fluminense, gol do Corinthians na sequência. Mas o segundo tempo do Corinthians foi pior, do Fluminense foi melhor, né? O Fluminense fez um primeiro tempo pior, o segundo melhor. Mas quais as lições que o Corinthians tira desse jogo para levar para a próxima fase, especialmente porque essa já está no bolso? Bom, primeiro assim, a gente imaginava que o Corinthians pudesse ter um jogo um pouco mais difícil, diante de um adversário que em tese teria um pouco mais de qualidade técnica, mas é bom lembrar também que o Santa Fé fez hoje só o seu segundo ponto na Libertadores, né? 4 rodadas. É uma campanha, por exemplo, igual a do Fluminense. É pobre. São de 2 empates, perdeu o Platense, não conseguiu ganhar em casa do Peñarol. O Corinthians ganhou até com certo conforto o jogo na Neoquímica Arena, quando ganhou por 2-0. Enfim, os sinais que o Corinthians me passa são de um time que está tentando, ensaiando, executar um modelo de jogo do Diniz. Só que ainda faltam algumas coisas. Por exemplo, quando o Corinthians junta para essa troca de passes numa das laterais do campo, ainda falta o movimento, o time consegue trocar passe, mas falta o tocar e passar, falta a projeção para gerar profundidade. Então, às vezes, o Corinthians tem as linhas de passe formadas, os apoios para trocar passe, mas raramente transforma isso no movimento de infiltração para que isso transforme em finalização, em chance do gol. Por exemplo, a gente tem o campinho aqui. O Corinthians teve um momento do jogo que foi com 32 minutos do primeiro tempo. O Corinthians, em geral, fazia esse movimento do Ranieri. Na hora de fazer a saída, ele se posicionava ao lado. Aliás, jogou muito bem o Ranieri, né? Tanto, de novo, né? Vem jogando muito. De novo, Tanto desarmando quanto participando. E aí você tinha aqui o Bidon, o próprio Garro vinha, eventualmente o Lingard vinha, para você fazer uma superioridade. Naturalmente, você traz a marcação para esse lado. E nesse lance, o Corinthians conseguiu até fazer a inversão para o lado oposto para pegar o Bidu. Pelo outro lado, a bola e a jogada termina bem numa finalização, na melhor jogada do Corinthians no jogo. Só que esse tipo de situação ainda acontece com alguma raridade no jogo. Por quê? Porque é um time que está se adaptando a isso. Muitas vezes a jogada acontecia desse lado. Então você tinha o Lingard um pouco mais aberto, o Bidu às vezes vindo um pouco por dentro, o Bidon atravessava para vir aqui, o Garro para fazer a movimentação. Naturalmente a marcação do Santa Fé também balançava para cá. O que faltava? Faltava, após uma troca de passe, algum movimento para infiltrar, para você transformar essa troca de passes em algo que vá romper a defesa. Então essa é uma questão. Você complementar essa troca de passe com algo que termine em finalização. Agora, em 2 momentos do jogo, especialmente, que eu me lembro aqui pelo menos, o Corinthians, no estilo bem característico do jogo do Diniz, faz uma transição, saindo do campo de defesa, saindo de um tiro de meta. O primeiro
no Uma lado foi essa esquerdo. que eu falei, aos 32, da direita para a esquerda, e depois o oposto. Isso. Tem uma que termina com o cruzamento do Yuri, o Mateuzinho dando um carrinho lá do segundo palco. O Mateuzinho entra sozinho, o passe do Yuri é um pouquinho forte, mas é uma jogada toda trabalhada do lado esquerdo. O Corinthians escapa, o Yuri cruza, o Mateuzinho dá um carrinho. Pô, seria uma linda jogada característica do dinizismo que não termina em gol. E depois, no lado direito, também acontece troca de passe, um lançamento muito bom para o Yuri. O Yuri acaba dominando mal, mas era uma ótima condição para ele avançar, sairia quase que de frente para o goleiro. Né? Mas ali uma falta de refino técnico acabou não fazendo com que a jogada terminasse, por exemplo, numa finalização. Que essas articulações ainda ocorrem de maneira um pouco mais esparsa, né? Quando o Corinthians conseguir ter isso, além, evidentemente, de outras questões de repertório. Por exemplo, seja a bola parada, seja hoje com a bola em movimento, a presença ofensiva do Gustavo Henrique, é algo que já está muito marcante, porque a qualidade dele e a cabeçada é muito bonita. Cabeça, né? E, para fechar, o ponto preocupante para mim, assim, o Corinthians não fez uma partida defensivamente ruim o tempo todo, mas a coordenação do time, a linha defensiva está toda quebrada no lance. E só isso é o que dá condição ao Rodalega para receber a bola. Entra com muita facilidade e a linha está quebrada. Eu não sei se você concorda, Ramon. Você que fez muito a última linha defensiva ali. O Ramon, o Mansur nem tanto, fez um pouco menos. Um pouquinho menos. Um pouco menos. Mas ali, para mim, eu fiquei com a impressão de uma falha do Gabriel Paulista, né? Porque ele claramente tenta fazer a linha e deixar o jogador, o Rodalega, impedido. No lance em que a bola fura a defesa e entra para que o atacante colombiano fizesse o gol. Não faltou ele tirar um pouquinho do espaço ali, fechar um pouquinho mais o espaço para que aquela bola não entrasse ali, percebendo que o Rodalega só podia receber a bola naquele lugar, porque os outros estavam todos cobertos? Assim, quando a linha está quebrada, como o Mansur citou, sempre vai evidenciar o erro de quem está participando do lance. É muito difícil isso, porque quando a gente tiver as imagens e nós mostrarmos, a gente vai perceber que o Gabriel Paulista, ele olha 2 vezes para o Rodalega para ver a questão do posicionamento. E ele tem o Gustavo Henrique à frente dele. A condição é o Bidu. É o Bidu lá do outro lado. Só que o Bidu está quebrando a linha. Eu acho que pelo Gustavo Henrique estar na frente dele, ele não tem essa visão do Bidu estar quebrando a linha. Porque foi um espaço... Isso aqui de espaço também. É muito difícil você controlar, no calor do jogo, né, um espaço desse tamanho. Ele olha 2 vezes para o Rodalega e percebe o Rodalega meio corpo à frente dele, se posiciona na linha do Gustavo Henrique. Só que aí, a gente pode questionar a falta da pressão do Yuri, que estava próximo da bola, e do André. Mas o passe que o jogador do Santa Fé dá é um passe espetacular. E quando o Gabriel Paulista resolve reagir, esquece, a bola já passou. Mas assim, repito, quando tiver a imagem a gente vai ver a linha toda quebrada. O Gabriel se ajusta ao Gustavo Henrique no último momento e aí, óbvio, a linha quebrada, o passe muito bem dado entra e evidencia o Gabriel Paulista. É um erro geral. Eu acho que a gente não pode individualizar nessa questão. É um erro de posicionamento geral da defesa da linha de 4. Tem uma outra questão que vale a pena, a gente sempre fala aqui, né? Não é uma altitude, a de Bogotá, como, por exemplo, de La Paz, né, de Quito, mas são 2.600 metros de altitude, né? Os jogadores dizem que a partir de 2.500 dá para sentir alguma coisa em termos de efeitos. Mas acho que até nesse ponto o Corinthians até se comportou bem, né, Mansur? O Corinthians conseguiu enfrentar o jogo, fisicamente suportou, até foi buscar o empate no final da partida. Não parece ter sido esse um problema para que o Corinthians não saísse com uma vitória hoje lá, por exemplo. Estou até consultando aqui, porque me chamou a atenção, até por esse aspecto, se houvesse uma queixa dos jogadores, por exemplo, em relação à parte física, evidente que no desenrolar do jogo, você recuperar de um pique, isso tudo vai tendo efeito em qualquer minuto do jogo. Mas se você tivesse uma queixa sistemática de mais gente em campo sentindo, acho que a gente teria visto o Diniz fazer mexida mais cedo. Sim. Ele chegou aos 81 minutos, quando ele coloca o Carrídio, ele só tinha feito uma troca, né? Que era a mudança do entrada do Dieguinho. Aliás, do Dieguinho no lugar do André. Aliás, isso é um ponto. O André, eu acho que é um ponto. Caiu de produção, né? Para você sair levando essa bola tocada de trás para frente, você precisa muito que esses primeiros passes saiam com correção e com jogadores que têm uma disposição a jogar, a arriscar. O André é muito impetuoso, de fato. Ele é, às vezes, até exageradamente. Sim. Mas, tecnicamente, além de estar um pouco ansioso em algumas divididas, em alguns botes, que levam ele a fazer algumas faltas que, às vezes, são um pouquinho acima do tom, ele está ansioso também
com o jogo, ele às vezes carrega muito, se equivoca um pouco no momento do passe. Ele pintou como um jogador com um nível de atuação melhor do que ele está tendo agora. Ele é capaz de jogar melhor do que ele está jogando agora. O Ranieri, companheiro dele, é que está muito bem. Então, ele parece um pouco afoito, né, Ramon? Eu não sei até que ponto essa não transferência dele, né? Pode ter mexido um pouco com o psicológico dele, mas ele vem tendo algumas atitudes em campo, até de marcação, de expulsão, que às vezes é uma coisa... Pode ser da idade também, que ele possa estar amadurecendo. Cabe ao Diniz perceber isso. Eu gostaria de falar um pouco que o suscitou da questão dessa profundidade que falta, né? É um pouco ao Corinthians naquela paralela cheia que o Diniz faz. Eu acho que ele é um dos jogadores que poderia ser esse homem surpresa e partir de trás para ser, enquanto o Corinthians só está trocando esses passes por dentro, surpreender a defesa adversária. O Corinthians não tem característica de jogadores em campo, né? Que são pontas, de pontas. Ponta não. Ponta mesmo, de linha, de agredir a última linha. Tanto Linga como o Bidon, que hoje jogaram pelo lado, são meias, Sim, que vão se afunilar. Então, às vezes, você ter o André para para saltar essa linha, para vir de trás sem bola, porque geralmente, cara, é muito difícil. Você tá na tensão do jogo, concentrado de um lado. Um cara vem correndo aqui, você nunca vai esperar que ele vai receber a bola. E às vezes um movimento desse, somado ao Yuri fazendo um facão curto também numa diagonal, pode possibilitar que ele receba a bola, ou que o Yuri receba a bola, ou que tenha mais tempo e espaço para quem está na paralela conseguir girar e conseguir achar eles em progressão. Eu acho que é um ponto também que o Manso citou bem, que falta ao Corinthians. Agora, há de se destacar também, mesmo com essa altitude, uma diferença na velocidade da bola, né? A coragem do Corinthians, né? Porque o Corinthians, de novo, foi corajoso para jogar, né, no estilo, o Diniz tentando colocar um pouco do seu estilo, o Corinthians conseguiu fazer com boa qualidade hoje essa saída de bola, né? A sensação que a gente tem é de um elenco que está disposto à ideia, abraçar a ideia e tentar implantar. Isso é um ponto positivo, né? Parece um time que está tentando fazer as coisas acontecerem. Por quê? Há uma característica do trabalho do Diniz que é, de fato, de encorajar os jogadores, eventualmente até, entre aspas, arriscar. Né? Os zagueiros a tentarem mais passes, a conduzirem mais a bola, a jogarem mais, jogadores a terem estímulos que normalmente eles não têm, né? Muitas vezes convencidos a fazer o mais simples. E tentar, e no caso do Diniz, encorajar jogadores a jogarem de peito aberto. Isso tem uma estratégia também que às vezes pode demandar um pouco mais de tempo, que é uma questão de convencimento, de fazer todo mundo comprar a ideia e tentar se mostrar dessa forma. Não parece ser essa uma questão, parece mesmo ser uma de ajuste, de adaptação, dos jogadores irem ao se conhecerem dentro dessa forma de jogar, de conseguirem executar. O Corinthians tende a ser um time que vai arriscar, vai jogar a sua maneira em qualquer campo. Evidentemente que às vezes vai ser colocado para trás, vai precisar sofrer um pouco mais atrás, defender isso aí faz parte de qualquer jogo. Hoje nem foi tanto o caso, o Corinthians não ficou longos períodos acuado. O jogo foi um jogo de alternâncias, né? Você citou a questão da coragem do Corinthians. O Corinthians no primeiro tempo, especialmente, controlou bem essa profundidade, né? Do time do Santa Fé, que é um time muito forte fisicamente, né? No entanto, que eu estava olhando aqui na questão de finalização... Vamos colocar os números, então. Vai. Não fale, por favor. Suspense. Não fale. Você deu o gancho aqui para a gente colocar os números do jogo e todo mundo, então, vai acompanhar com a gente. Olha só, o que os números dizem a respeito desse Corinthians e Santa Fé. Olha, posse de bola dividida, né? Aquilo que a gente estava falando, o Ramon acabou de falar aqui. Não é quase nenhuma. É um jogo de momentos, né? Hora Santa Fé mais à frente, hora o Corinthians. O primeiro tempo foi até o Corinthians 55-45. Isso. Aí tem um período maior do Santa Fé. O primeiro tempo do Corinthians foi melhor do que o segundo, né? 52-48% para o Corinthians. Finalizações, um pouco mais do Santa Fé, são 15-10. Finalizações na direção do gol, 7 do Santa Fé, 3 do Corinthians. Passes certos, 83% do Corinthians, 80% do Santa Fé, né? Número parecido também. 8-8 em desarmes, 6-4 para o Corinthians em escanteios, 13-12 em faltas. Ou seja, os números dizem que o jogo foi equilibrado. Né, Ramon? Agora, o que você queria falar sobre as finalizações? Não, a questão do primeiro tempo. Como eu falei, o Corinthians estava conseguindo controlar essa profundidade, essa velocidade nas costas da defesa, mesmo quando estava atacando, jogando no campo de ataque. O Santa Fé finalizou 7 vezes, só que 6 dessas finalizações foram de fora da área. Sim. Então, o Corinthians conseguia defender bem a sua área, né, e deixava, obviamente, confiando no Hugo, esse espaço para uma finalização. Então, assim, o Corinthians conseguiu controlar. O Corinthians, com 13 minutos de jogo, tinha 72% de posse de bola.
O Corinthians teve as suas chances no primeiro tempo. Mas foi uma questão, assim, do equilíbrio, da altitude, de um jogo também que dependia muito do embate físico. O Santa Fé é um time de muita pegada, de muita força, e que o Corinthians teve os seus momentos, né? Libertadores, né? Um jogo difícil de você conseguir controlar o 100% dele. Mas é isso, eu acho que foi um jogo equilibrado e o Corinthians foi premiado com esse golaço de cabeça no final. O que eu acho que deve estar deixando o torcedor do Corinthians com a pulga atrás da orelha, não é de hoje, e veja que é uma coisa assim antagônica em relação ao dinizismo, né? Ou ao que é mais ou menos a tônica dos trabalhos do Diniz. A defesa continua reagindo bem. Né, tomou 2 gols, os primeiros 2 gols sob o comando do Diniz no 7º jogo contra o Mirassol, na derrota do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, hoje tomou mais um. Uhum. O problema é que o Corinthians não faz gols. O problema crônico do Corinthians continua sendo finalizar com qualidade e matar o jogo nos momentos em que tem as oportunidades para fazer. A produção ofensiva do Corinthians em número de gols marcados ainda continua muito baixa, né? É uma antítese aí em relação até aos trabalhos do Diniz, que fazendo a conta ataques né, produtivos e defesas que às vezes sofrem também mais gols do que deveria. 2, 4, 6... Hoje foi o 9º jogo, né? 9º. 11 gols. 11 gols, pouco. 11 gols, não é uma média altíssima. É um pouquinho mais que um gol por jogo, né? Se a defesa responde, como tem respondido até agora, você vai ganhar mais jogos do que perder. Agora, no momento em que a defesa parar de ser tão eficiente, a tendência é de que em algum momento você comece a tomar mais gols do que essa média baixíssima de gols sofridos que o Corinthians tem até agora sob o comando do Diniz. Tendência também você fazer menos pontos. Fazendo algumas ponderações, né? Em alguns desses jogos que o Corinthians não fez gol. O jogo contra o Palmeiras, obviamente, teve 2 expulsões que marcam muito o jogo. O jogo com o Vitória, com o Barra, na Copa do Brasil, que fez um só, o Corinthians poupou bastante gente. Quando o Vasco fez um gol e teve depois a expulsão, naturalmente foi um jogo mais de se defender. Aí quando precisou contra o Peñarol fez 2, foi um jogo até que o time produziu, teve maior produção. E aí teve o jogo com o Mirassol que foi um pouco abaixo. Ainda que haja mas assim, é óbvio que pode melhorar. Baixa, né? Óbvio que pode melhorar. O Yuri hoje não finalizou. Não, o Yuri não finalizou hoje. Aliás, a produção, não é só o gol, a produção de oportunidades, né? A gente está acostumado a muitos trabalhos, por exemplo, que a gente olhava do Diniz e via que os times pareciam ter resultados abaixo do que produziam. Exatamente. Né? E o Corinthians às vezes tem até o controle, vai tentando executar as ideias, mas produção de chances de gol com finalização mais clara, o Corinthians pode crescer nesse aspecto no trabalho. 9 jogos, está começando. Exato. Eu não sei se é uma questão também do jeito que o Diniz tem montado, ele tem dado atenção a outras coisas nesse momento do que a outras, né? O Abel fala todo dia aqui, os outros treinadores também, da falta de tempo que os treinadores têm para realmente treinarem os times, né? E tenho percebido uma dificuldade do Yuri, né? Nesse aspecto. Não só técnica nesses últimos jogos, assim, ele está com um pouco mais de dificuldade do que o habitual, mas às vezes com pouca companhia para poder tabelar, especialmente nos jogos mais longe de Itaquera, né? Porque lá o Corinthians ainda consegue se associar, todo mundo jogar um pouco mais perto e tal, com passes mais curtos, criar mais oportunidades em volume, assim, né? Mas hoje, por exemplo, eu achei o Yuri bastante sozinho no ataque, não, Ramon? Sim. E aí os números dele, né? Por essa falta de profundidade, como o Sul citou mais uma vez, o Yuri ele aparece, porque ele é esse jogador do ataque para fazer esse tipo de movimento. Então, assim, ele faz esse movimento justamente para tentar gerar um jogo para o Corinthians e desafogar essa tal dessa paralela cheia, que é o acúmulo dos jogadores de um lado do campo. E, de certa forma, ele vai ficando um pouco distante da área dele de finalizar. Em alguns momentos, né, até a gente citou vendo o jogo, no lance do jogo contra o Peñarol, ele recebe uma bola pela direita com muito tempo para finalizar. Parece que ele vai diminuindo a passada, ele demora a finalizar e o defensor do Peñarol consegue bloquear. E hoje tem uma jogada também pelo lado esquerdo, no primeiro tempo, que parece que ele correu, chegou e foi desacelerando. Bola, né? Ele poderia entrar na área, poderia tentar. O jogador chega dando carrinho, drible. Exatamente. Em alguns momentos ele tem tomado uma decisão um pouco atrasada, né? O que não é comum para o Yuri. Mas eu acho que essa maneira de jogo agora do Diniz
está fazendo com que ele se adapte. Também leva um tempo para se acostumar com movimentos que podem ser precisos para ele. Porque, na teoria, o trabalho que normalmente o Diniz faz costuma ser bom para um jogador que tem as características do Yuri, né? Normalmente potencializa jogadores como ele. A ver o acerto, também tem a questão da característica dos jogadores que o Diniz tem escolhido para esse momento do trabalho, né? São jogadores de mais qualidade técnica, de mais refino, Lingard de um lado, Bidon do outro, junto com o Garro, são três meias. Todos esses jogadores, em tese, podem se beneficiar desse trabalho. Isso. E aí, como é cobertor curto, não dá para ter tudo, às vezes talvez falte um pouco de velocidade, né? Ele tem a ultrapassagem dos laterais do Corinthians, que são muito bons, Mateuzinho muito ofensivos. é muito agressivo. O Bidu a mesma coisa, né? Agora, em termos de volume, o Yuri também está tendo menos chance de mas você sente que tem algo, uma coisa ali de ajuste. São 7 jogos, viu, Monsenhor, sem marcar. Tá. 7 jogos sem marcar o Yuri já. Tem uma questão ali de refino mesmo, que não está acontecendo, né? Tecnicamente não é o melhor momento dele. E aí, se você não domina a bola do melhor jeito, se você não está com a confiança em alto, isso tudo vai influenciando. É isso aí, torcida do Timão. Esse aí era o conteúdo que eu queria trazer para vocês em relação ao Corinthians e a esse jogo que aconteceu pela Libertadores contra o Santa Fé. Por mais que o Corinthians teve dificuldades nesse jogo, que é normal, porque é fora de casa, né? A pressão é maior. Tem a questão da altitude, que influencia também, mas o Corinthians conseguiu empatar o jogo ainda no final, né? Tudo isso acontece, é uma bola que o Corinthians precisou e conseguiu ser eficaz e fazer o gol e sair com o empate. Que o Corinthians não foi mal, esse empate não foi mal para o Corinthians, porque o Corinthians está em primeiro do grupo, né? E o Santa Fé é o último. Então, para o Santa Fé, eles queriam ganhar a qualquer custo. Mas o Corinthians lutou até o final e conseguiu sair com o empate. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu posto aqui na plataforma sobre o Corinthians. Então, muito obrigado e até o próximo conteúdo.